pertinente. Puberdade, vamos falar de puberdade precoce. Eu nem sabia que havia, Ah, então doutor Hugo. Vamos lá, bom dia. Temos um ponto prévio, não é? Bom dia. Santa prenda! Ó, doutor Hugo, bom Doutor dia. Hugo, bom dia. Bom, para Então, já, deixa-me só dizer, dúvidas lá para casa, se quiserem, portanto, enviem aqui para o Facebook, nós fazemos aqui de pombo correio e colocamos ao doutor. Temos aqui muitos presentes, não é? Temos aqui muitos presentes de Natal, portanto, com certeza que não será por acaso. Há alguma coisa que tínhamos que saber e que passar lá para casa, doutor? Que nesta época do ano que há um consumo excessivo, em que as crianças pedem tudo o que vê na televisão, depois há aqueles spots publicitários que entra o cãozinho que anda, o robô que fala, a boneca que faz xixi e cocó, que é uma coisa que eu nunca percebi, mas que eles gostam muito. Isso é um problema real. E nesta altura, os pais deparam-se principalmente com dois problemas. Um, que é aquilo que as crianças pedem e que gostariam de ter, e fruto muitas vezes desta publicidade desenfreada que todos nós contactamos na televisão. Basta ver que nos intervalos quase só dá publicidade a brinquedos e pouco mais. E é publicidade desenhada para os miúdos e, portanto, eles vão absorver aquilo tudo. E hoje em dia, porque no nosso tempo nós tínhamos os canais generalistas, que passavam tudo um pouco. Agora eles têm os canais só para eles. E esses canais só para eles, só passam publicidade para eles. Só passa, exatamente. É verdade. E, portanto, esse é um dos problemas, é conseguir gerir aquilo que as crianças gostariam de ter, que é muito difícil, porque dividir entre o coração e a razão para um adulto é difícil, para uma criança muito mais. Portanto, é difícil tentar ajudar as crianças a moderar aquilo que gostariam de ter. E depois tem o problema real, que é aquilo que realmente se consegue oferecer, aquilo que realmente se consegue comprar para oferecer às crianças. E esse é um problema que, apesar de ter uma solução mais óbvia, que é gerir o orçamento, às vezes é uma solução mais dolorosa, porque muitas vezes as pessoas querem comprar e não conseguem, ou outras vezes até conseguem, mas acham que é demasiado e depois fica-se naquele sentimento ambivalente de eu até posso, mas não quero dar tanto. Como é que eu agora vou gerir a frustração, se quisermos dizer assim, do meu filho, ou da minha filha, ou do meu neto, ou do meu sobrinho, não ter aquilo. Faz. Dizer não é muito importante, não. Isso eu acho que é o ponto principal. Faz parte do crescimento das crianças, perceber que não podem ter tudo, lidar com alguma frustração, apesar de ser uma palavra feia e pesada. Eu li uma vez que as crianças precisam ser frustradas no seu crescimento. E é a nossa obrigação frustrar as nossas crianças. Frustrar no bom sentido. Exatamente. Ensinar a palavra não. Há limites. Claro. E há outra coisa que é importante, é eles perceberem que depois do Natal vem o aniversário, vem a Páscoa, vem o Dia da Criança, e no ano seguinte há outra vez Natal. E é importante haver objetivos, e é importante que as crianças continuem a sonhar, porque faz parte, todos nós associamos a imagem das crianças sonhadoras. E, portanto, se têm tudo de imediato, não vão perder essa capacidade de sonhar. Vamos deixar as crianças ter aspirações, sonhar, pôr alguns limites em termos de presentes que se possam oferecer. E Pode fazer uma regra, não é? Um bocadinho uma regra doméstica, familiar, não é? Por cada membro da família, ou por cada casa. Ou então associarem-se todos e darem só uma coisa se calhar mais relevante. Agora, a questão aqui, e isto não é inocente, é que as grandes lojas, as grandes superfícies também bombardeiam com descontos nesta altura. Para quê? Já não se vai olhar para o presente, vai-se olhar para o orçamento. A pessoa diz, eu gastava 20 euros. Se com 20 euros compra um brinquedo, mas se com 20 euros houver um desconto e puder trazer dois, as pessoas nem se interessam se trazem dois e se estão a deseducar, digamos assim. Acabam por gastar o dinheiro sem ter essa noção. E aquela overdose, para terminarmos o tema Natal, é aquela overdose também de presentes à volta da árvore, em que as crianças já não veem um presente que... Eles só querem abrir. Rasgam para abrir o seguinte. Nem sabem bem o que é que desfrutam o que é que estão a receber, não é? Acho que é preciso dosear um bocadinho o entusiasmo, frenar o entusiasmo. Todos nós gostamos de dar o melhor aos nossos filhos e de ver o sorriso na cara deles. Mas o sorriso na cara deles pode ser com um presente, a vez de ser com 3 ou 4. E já agora, um conselho, presentes que sejam para usufruir em família. Isto é muito importante. Presentes que não motivem o isolamento das crianças. Estamos a falar das consolas, dos jogos e afins até as consolas e os jogos podem ser desde que sejam atividade em família. Nada que permita o isolamento das crianças. Quanto a isso, estou completamente à vontade que a minha filha traz a banca toda para a sala.
para a cozinha, temos a banca toda lá em casa. Muito bem. Vamos agora só lembrar que para comprar presentes, efetivamente, é preciso capacidade financeira. Nem toda a gente, muitas pessoas nem sequer recebem aquilo que no passado já é uma recordação longínqua, que era o subsídio de Natal. Muita gente deixou de o receber à conta dos cortes que sofremos. Sabe-se lá se a partir de agora volta ou não o subsídio de Natal, esse animal realmente em vias de extinção. Vamos ver se regressa. Há aqui também hoje muita gente no Facebook está cheia de vontade de voltar a ter o feriado no 1º de dezembro, são interrogações. Mas o que nós sabemos é que no dia 24 é Natal e que em casa podem precisar de qualquer coisinha. Portanto, 1000 euros pode ser um contributo importante. O nosso cheque-pot são 14 mil, portanto, a soma é mais do que fácil. 15 mil pode ser que seja para a sua casa. 760, 300, 600 é o número para chegar a casa. 60 cêntimos mais IVA é o valor. Pode tentar mais do que uma vez, se puder. Não queremos loucuras, não queremos ninguém ficar com contas telefónicas que depois não se podem pagar. Isso não faz sentido nenhum. Se for possível, muito bem. Se não, fica para a próxima ou não joga todo. Diz, olha, dou muita sorte a quem ganhar. A Rosário de Setúbal ganhou 1750 na última quinta-feira e ficou toda contente. Ó Rosário, liga outra vez. Agora está abonada. Pode jogar outra vez. 760, 300, 600. Vamos à matéria. Vamos? Vamos, sim, senhora. Vamos então. Portanto, entramos agora então no nosso tema. Vamos falar de puberdade e puberdade precoce. Que processo é este, Dr. Hugo? Explique-me. Ora bem, eu acho que já passei por ele. O mais importante é começar por definir o que é a puberdade. Muito porque bem. muitas vezes se confunde o termo puberdade com a adolescência e isso não são sinónimos. A É muito adolescência importante dizer isso. é todo um processo de crescimento e desenvolvimento que nós até costumamos dar um nome comprido, que é um desenvolvimento biopsicossocial. Desenvolvimento físico, psicológico e de relacionamento com os E outros. começa em que idade? A adolescência, teoricamente, porque é o que está definido pela Organização Mundial de Saúde, começa aos 10 anos. Isto é o marco para a adolescência. Eu guardo na minha lembrança uma frase que a Júlia disse um programa atrás, que é: ninguém nos prepara para ter um filho adolescente. E uso muito isso nas minhas consultas. Bom, muito obrigada. Pode citar-me à vontade. Mas é um processo muito complexo, muito variável. O componente físico desse processo de biopsicossocial, portanto, o componente biológico é a puberdade. Isso sim. E a puberdade, trocando por miúdos, é um processo de desenvolvimento físico que visa que um corpo imaturo do ponto de vista sexual passa a um corpo maduro do ponto de vista sexual. São aquelas crianças que começam a ter marcas, digamos, físicas muito exuberantes e ainda são muito crianças, mas já têm... As meninas já podem ter maminhas, já Isto é o processo da puberdade. Claro. Em média, começa nas meninas mais cedo, em média 1 ano, do que nos meninos, e neste momento o que é considerado os valores normais, que são muito variáveis, é nas meninas a puberdade começar a algures entre os 8 e os 12 anos. Portanto, já estamos a ver que pode haver alguma discrepância com o início da adolescência. Podemos ter um adolescente pré-puber ou ter uma criança puber, que só mais tarde é que vem a ser adolescente. Nos meninos é dos 9 aos 13. Em média anda nos 10 anos e meio nas meninas e nos 11 e meio nos meninos, mas é muito variável. Ora, nós temos aqui já algumas perguntas e uma delas tem a ver com as meninas, não é? As meninas, digamos que a puberdade também está muito associada ao aparecimento da menarca, não é? Da menarca da primeira menstruação. E há pessoas que são muito precoces nessa matéria. Há aqui uma senhora que está a contar, é a Marina Isabel. Eu tenho uma irmã com 10 anos, apareceu-lhe a menstruação a semana passada e a minha mãe gostaria de saber se é normal ou se existe motivo de preocupação. Pode ser normal. Como eu disse, o início da puberdade geralmente acontece a partir dos 8 anos nas meninas. Está a ser cada vez mais cedo. Portanto, até já quem não se sabe muito bem, penso que tem a ver com influências ambientais, sejam em termos alimentares, seja em termos de obesidade e de excesso de peso, porque há hormonas que também induzem uma maturação mais precoce, seja também em termos até de aquecimento global. A própria temperatura pode condicionar isto. Mas se a puberdade inicia por volta dos 8 anos, nas meninas, o primeiro sinal é o que nós chamamos de botão mamário, aquele pelinho que surge por trás do mamilo ou dos mamilos. Geralmente é só de um dos lados e depois passa para o outro também. Pode ser um talinho que é doloroso ou não. Nunca tinha ouvido falar no talinho. Mas é muito frequente e muitas vezes, isto acontece tanto nas raparigas como nos rapazes, muitas vezes vão ao serviço de urgência preocupados porque encontraram um carocinho atrás do mamilo e as pessoas pensam logo que pode ser um cancro da mama e não tem nada. É normal, é o aparecimento então do resto. É o resto. primeiro sinal pubertário nas meninas.
Não E sei. geralmente a menstruação surge em média 2 anos depois do sinal do aparecimento do botão mamário. Portanto, no caso Portanto, desta pode ser desta perfeitamente menina, normal. claro. Se começou com o seu botãozinho mamário por volta dos 8 anos, é normal que a menstruação venha por volta Portanto, dos 10. 10 não tem problema nenhum. Muitas vezes há determinantes genéticos, ou seja, há uma história familiar de uma puberdade cedo, mesmo dentro de valores normais, seja a mãe que também menstruou cedo, ou a avó, ou a Claro. tia, seja o pai que iniciou a sua puberdade também de forma mais precoce. Questão, doutor, esta pré-puberdade nas raparigas, nas meninas, é mais normal ou é mais ou acontece mais vezes, mas nos rapazes, quando existe esta Uma pré-puberdade, puberdade precoce. pode indiciar outras coisas. Sim. O que é uma puberdade precoce? Isto é um conceito muito importante. É o início destas transformações físicas antes dos limites que eu disse. Ok. Antes dos 8 anos nas meninas, antes dos 9 anos nos meninos. Já há quem considere os 7 anos nas meninas e os 8 nos meninos, mas alguns por aí. O início de uma puberdade antes deste período é considerado uma puberdade precoce. Ok. E então, como é que se manifesta esta puberdade precoce? Nas meninas, como eu disse, o primeiro sinal pubertário é o aparecimento do botão mamário, do crescimento das maminhas. Pode surgir isoladamente, podem surgir pelos debaixo dos braços, na região genital e, portanto, são sinais pubertários também e pode eventualmente surgir uma menstruação. Tudo isto são sinais pubertários que podem acontecer precocemente e se Estamos a falar dos 8, é? 8, 7. se surgirem antes dos 7, 8 anos, é considerado uma puberdade precoce e terá que ser avaliado do ponto de vista médico. É que temos aqui uma senhora que nos conta justamente isso, que é a Julie Stabellini, que diz: bom dia, o meu filho tem 8 anos, é muito alto, 1,5 m e muita pelosidade já, portanto, quer nas pernas, quer na zona genital. Será normal? Com 8 anos, Convém ver. eu convém ver. Porque lá está, isto é um sinal, pode ser um sinal, e acima de tudo os pelos na região testicular, pode ser um sinal de que a puberdade já se iniciou. Porque os sinais nos meninos, mais do que o botão mamário, o primeiro sinal é o crescimento dos testículos, que é algo que é difícil os pais valorizarem. Depois começa a crescer o pénis e depois começam a crescer os pelinhos, axilares e genitais. Só depois é que temos um pico de crescimento. Portanto, qualquer processo destes, seja nas meninas, seja nos meninos, que se inicie antes dos tempos que eu disse, é considerado uma puberdade precoce. Respondendo à questão de se é mais frequente nas meninas ou não, é mais frequente nas meninas. Geralmente é um processo mais benigno nas meninas, porque em 90% dos casos não tem nenhuma causa por trás. Nos meninos, em metade dos casos, mais ou menos, também é um processo que não tem nenhum problema por trás, mas na outra metade podemos ter alguma doença. E aí tem que ser investigado. Mas que doenças, doutor? Depende. Pode ser um desequilíbrio hormonal, pode até ser uma questão neoplásica, um tumor no testículo, um tumor cerebral. Portanto, é importante investigar. E, portanto, há alguma alteração hormonal ali, não é? há uma alteração hormonal. Portanto, convém estar atento. Basicamente é isso. Já agora, não é? se eu pudesse responder a esta, Claro que senhora, sim, pode e deve. O facto de ter 1,5 m com 8 anos é algo que me preocupa muito. Porque o início da puberdade faz com que haja um pico de crescimento. As hormonas sexuais produzidas na puberdade são responsáveis pelo crescimento. Todos nós nos lembramos de, durante a nossa adolescência, termos um pico de crescimento, 10 cm por ano, 12 cm por ano. Só que temos o reverso da medalha, que estas hormonas que nos fazem crescer são também as hormonas que, quando atingem determinada dose no organismo, nos fazem parar de crescer. E, portanto, este menino que cresceu muito agora corre um sério risco de parar o seu crescimento precocemente. Mas também tem e mesmo que agora ver. que tem 1,5 m, poder crescer pouco mais e ser um adulto baixo para a frente. Portanto, para além de tentar descobrir a causa, acho que faz sentido perceber se já entrou nesse pico de crescimento, porque podemos já ter tido esse crescimento acelerado e ter um encerramento precoce do crescimento, que vai dar uma baixa estatura mais tarde. Convém então que esta senhora visite o pediatra? Acho que sim. Pode não haver nada médicos. por trás, já disse, em metade dos casos não há nada por trás, mas na outra metade pode haver. E, portanto, com 8 anos, entra na definição de uma puberdade precoce faz sentido ser Como é que observado. chama a senhora? Chama-se Julie Stabellini. Temos aqui outra senhora que fala: o meu filho tem 13 anos e anda a queixar-se de lhe ter aparecido um carocinho nos mamilos que, pressionando, é doloroso. Será normal? É isso. Provavelmente é o É o que botão estava a dizer, mamário. é o botão mamário. Se incomodar muito em termos de dor, pode tomar um anti-inflamatório, mas geralmente só dói ao toque. E depois temos aqui outra coisa que é muito comum na adolescência e na puberdade, que é as borbulhas, que são as borbulhas e o acne, não é? Sim. Portanto, diz a Paula Madeira Henriques: o meu filho com 14 anos está na fase, como diz a Júlia, não estamos preparados para a adolescência. Portanto, deve estar a ser um bocadinho
rebelde, como é normal, mas ele preocupa-se é com as borbulhas. Pois, em relação às borbulhas, são extremamente comuns durante este desenvolvimento pubertário, mais nos rapazes, mas muito também nas raparigas. Primeiro conselho, sempre que a pele começa a ficar assim mais oleosa e com mais tendência a criar borbulhas, a primeira coisa a fazer é procurar produtos específicos para os cuidados do dia-a-dia. Okay. Um gel de lavagem específico para peles com acne, um hidratante específico para peles com acne e algo muito importante que muitas pessoas desconhecem, um protetor solar específico para peles com acne. A maior parte dos produtos usados no dia-a-dia que não sejam específicos para esta pele são produtos que têm uma componente gorda grande. E tendo uma componente gorda grande, vão entupir os poros e agravar as borbulhas. Muitos dos casos, só com estes cuidados, melhoram espetacularmente. Noutras situações, pode ser preciso fazer tratamento, aí terá que haver um aconselhamento médico, mas eu diria que numa fase em que a pele começa a dar mostras de que vai ter borbulhinhas, comprar produtos específicos para peles com acne é o primeiro passo. E depois, se continuar assim... Mas de facto faz todo sentido. Porque se calhar o primeiro impulso seria pôr os cremes que lá temos, os gordos e não sei o quê. Bem, e lavar muitas vezes a cara com produtos que não são adequados, seca mais a pele produz mais gordura, entope os poros e agrava as borbulhas. Temos aqui duas perguntas que eu gostaria, se tivéssemos tempo ainda. Uma é da Neuza, que diz: a minha filha tem 8 anos, muitas borbulhas na cara e pelosidade na zona genital. Estes sintomas desenvolveram-se no verão passado, até uma acentuada subida de peso. É normal? Está no limiar. 8 anos, já pode estar a iniciar o seu processo de puberdade. Se tem excesso de peso, diz que aumenta muito de peso, eu não sei se tem excesso de peso ou não. Subida, não sabemos. Mas se tiver excesso de peso, tem mais probabilidade de ter estes sinais pubertários mais precocemente. Há uma hormona que é produzida pelas células gordas, que se chama leptina, e que é responsável pelo desencadear de alguns destes sinais, e, portanto, acho que faz algum sentido ser avaliada do ponto de vista médico, esta menina, e perceber se ainda não houve o pico de crescimento e se as coisas estão a decorrer agora a um ritmo normal. É lícito vigiar só. Em caso de dúvida, aquilo que se costuma fazer é um raio-x do punho. Um raio-x do punho da mão não dominante, da mão com que a criança não escreve, para avaliar a maturidade óssea e biológica daquela criança. Porque se estiver com uma idade óssea, uma idade biológica correspondente à idade real, ficamos tranquilos. Se estiver com uma idade óssea acelerada em relação à idade da criança, podemos estar realmente com um processo de puberdade precoce e fazer sentido investigar ou não. Doutor, última que tem a ver com comportamento. A puberdade precoce faz, por exemplo, e o facto, por exemplo, dos genitais já terem um efeito de expressão no corpo da criança, que as crianças se interessem por matérias sexuais. Há uma senhora aqui que diz, embora o filho seja mais velho, tem 14, que diz que ele tem uma obsessão por tudo o que tem a ver com o lado sexual, com a componente sexual, tem um relacionamento com os seus pares, com as outras meninas, portanto, ou seja, fala muito do assunto. Isto ao nível do comportamento... Ninguém sabe muito bem o que é que controla o comportamento, a líbido. Sem dúvida que as hormonas que se libertam durante o processo da puberdade têm influência. Não há estudos que garantam que uma puberdade precoce tem mais risco de ter um comportamento mais desinibido, mas acredito que haja alguma influência, principalmente nos casos em que há um desequilíbrio hormonal que vai atuar a nível cerebral e despertar algumas áreas que seriam normalmente despertadas mais tarde. Até pelo próprio caráter subjetivo da criança olhar para o seu corpo e perceber que está mais parecido com o corpo do adulto do que o dos vizinhos. Claro. E, portanto, até isso é importante para modular. Doutor, olha, eu tinha aqui mais coisas. Há muita puberdade precoce para discutir, mas já não temos mais tempo. É muito frequente, mas nunca tínhamos abordado, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar desse teste no raio-x. É importante e é muito importante ser a mão não dominante, porque a mão dominante é uma mão mais esforçada e, portanto, a idade óssea pode estar acelerada na mão não dominante. Claro. São pequenas particularidades que fazem a diferença depois na interpretação do resultado. Doutor, é um prazer sempre tê-lo cá. Um prazer é meu. Boa viagem para Viana do Castelo. Um grande aplauso para o nosso doutor. Muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada.